Salve, salve galera, vida longa e próspera sempre. Eu sou o Thiago Silva por aqui. O vídeo de hoje é um compilado de vídeos sobre a demissão do Leandro Demore do ICL. Tem o vídeo do próprio Leandro Demore falando da sua demissão, da sua saída, da sua surpresa com a sua saída. Tem uma resposta de Eduardo Moreira. Tem também uma tréplica de Leandro Demore. E para fechar, o vídeo de Luiz Ferreira Pinto, que é um repórter do ICL, desmentindo a versão do Leandro Demore. Então, se ajeita na cadeira, se inscreve no canal, dá um joinha que dá trabalho para fazer. Vou soltar primeiro o vídeo do Leandro Demore falando da sua demissão. Eu quero que vocês prestem atenção no tom que ele fala, no jeito que ele fala, com a surpresa dele da saída do ICL, beleza? Bom, antes de mais nada, sim, eu vou ser direto, eu saí do ICL Notícias. Vou fazer um vídeo rápido aqui. Eu pensei em começar esse vídeo de várias maneiras diferentes, mas enquanto eu estava montando o set aqui para gravar essa história que eu vou contar para vocês, eu olhei lá na minha prateleira do outro lado aqui e vi esse livrinho aqui. Olha só. Esse aqui é o encadernamento do primeiro jornal que eu trabalhei na vida como jornalista. Olha só, julho de 1998 a fevereiro de 1999. Encadernamento aqui do Jornal Regional de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que, aliás, esse jornal impresso não existe mais. Ele me é muito caro, porque isso aqui representa todo o amor que eu sinto por essa profissão que eu escolhi ainda lá na adolescência. O ICL resolveu, de modo unilateral, uma decisão da direção-geral da empresa, não só me tirar do ar do ICL, mas também encerrar todas as minhas funções na empresa, inclusive a função de direção de redação. Tenho muito orgulho dos meus colegas, muito obrigado por todo o trabalho que a gente fez. Mas agora, claro, eu tô aqui juntando os cacos, tentando descobrir o que é que eu vou fazer da vida, e a gente tem uma eleição crucial nas próximas semanas que vai começar a pegar fogo. E o dono... A partir daí ele fala sobre as eleições. Vocês percebem que o tom é um tom de surpresa. Tô juntando os cacos, foi de forma unilateral. E foi o pequeno vídeo que Leandro Demore explicou sobre a sua demissão. Aí ontem, no programa do dia 13, ICL Notícias, dia 13/7, o Eduardo Moreira falou sobre a demissão dele, tá? Para quem quiser saber, tá lá no minuto 1h31 do ICL Notícias, o dia 13 de julho. Como também significou uma diminuição relevante de custos, né? Mais um diretor nosso. E esse final de semana a gente deixou de ter o Leandro Demore como nosso diretor de jornalismo aqui na empresa. O Leandro, um dos jornalistas mais competentes do país, um cara a quem o país deve muito por todas as matérias que fez, ele veio acumulando, né, cargos aqui no ICL, e acabou, junto com o CEO da empresa, junto com o nosso diretor de marketing, junto com algumas outras pessoas, se transformando, enfim, nos profissionais que tinham maior remuneração aqui no ICL. São pessoas extremamente qualificadas, são pessoas a quem a gente é grato pra caramba, mas a gente, nesse momento, não tinha nenhuma alternativa a não ser fazer ajustes aqui na empresa para poder seguir fazendo o que a gente faz aqui, que é apresentando todos os programas que a gente apresenta, tendo a independência que a gente tem e não tendo que bater na porta de nenhuma estatal, não tendo que bater na porta de governo, não tendo que bater na porta de banco e fazendo com independência o que a gente faz. Essas mudanças vão permitir que a gente, em primeiro lugar, não faça uma grande leva de demissões na empresa, e o que a gente está fazendo é o contrário do que as empresas costumam fazer. Todas as empresas por onde eu passei acontecia ao contrário, né? Eram poupados os cargos que tinham maior remuneração da empresa e dezenas, centenas, e algumas empresas muito grandes, milhares de pessoas são mandadas embora para poupar 3, 4, 5 cargos. A gente, para poder viver o que a gente fala, a gente achou que para poder preservar nesse momento de ajuste aí dezenas e talvez até mais de uma centena
era mais importante para a gente mexer em cargos que tinham maior remuneração. Repito, é sempre muito difícil fazer isso. Na tela, Demore falando logo após a fala do Eduardo Moreira. Leandro Demore fez uma live no dia 14 de julho, às 8 horas da manhã, lá por minuto 50. Ele toca no assunto novamente e vocês vão ver que o tom começa a subir. Se fudeu. Porque, cara, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? As coisas têm início, meio e fim. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha em lugares, a gente conhece pessoas. Tem gente com quem a gente se dá bem, tem gente com quem a gente não se dá bem. Tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta. É assim a vida, vocês sabem. Todo mundo, a vida de todo mundo é igual, na verdade, né? Não tem diferença. O ser humano é o bicho mais previsível do mundo. Tem gente que não gosta de você pelos motivos certos, tem gente que não gosta de você pelos motivos errados, né? Tem disputa de poder, é natural, né? Ainda mais em empresas que crescem muito rápido, que foram as duas últimas experiências que eu tive, né? Tanto o Intercept quanto o ICL, é curioso que eles têm uma semelhança nesse tipo de coisa, né? Não são iguais, claro, mas cresceram muito rápido a partir de alguma coisa que deu a ignição do crescimento. O Intercept cresceu mais rápido do que o ICL, né? O ICL teve um crescimento, digamos assim, mais constante, mas o ICL, principalmente no ano passado, com o julgamento do Bolsonaro, que a gente fez um puta de um trabalho, quem acompanha sabe. O ICL chegou a ter 187 mil pessoas ao vivo no YouTube no momento em que o Bolsonaro foi condenado. Isso é um negócio realmente impressionante. E aí dá um salto. E aí é crescimento desordenado, gente. E quando tem crescimento desordenado, começa, né? Começa a balançar o barco, como diz um amigo meu, né? Tem disputa de poder, tem isso, tem aquilo, tem zoião em tudo que é lugar, né? Pelo que eu tô vendo, tem zoião que achava que ia se dar bem e se deu mal, mas tudo bem. Então, não vai rolar, tá, gente? Não vou falar. É uma relação privada, contratual, trabalhista, societária, que vai ser tratada onde tem que ser tratado. Ponto. O que eu falei publicamente é o que eu precisava falar. Eu não ia nunca me permitir vir a público e contar uma mentira. Nunca. Não ia fazer isso. Que conversamos, que foi consensual, que não sei o quê. Não foi. Ponto. Final. Isso é um fato, mas isso não desabona nada. É um fato. Eu ia falar o quê, gente? Eu ia sair aqui mentindo para vocês? Né? A gente tem uma relação aqui que é anterior ao ICL. Né? Este canal é anterior ao ICL, aliás. Né? E isso aqui é anterior ao ICL. Né? E aquilo que eu falo para os meus amigos e companheiros e todo mundo, né? Aliás, tem aqui a carta da rádio que eu trabalhei também. Lá atrás, né? Aí, ó. Rádio Peperi de São Miguel do Oeste. É uma carta que eu pedi na época para a rádio para pedir emprego em Porto Alegre, quando eu fui morar lá, né? São Miguel do Oeste, 20 de 20. As coisas nasceu ontem. A única pessoa que nasceu ontem não nasceu ontem. Como ser diferente, né? Para as pessoas que me acompanham, quem me acompanha, já há coisas que fiz do jeito que quis, tudo bem, acontece. E aí, é tudo que eu tenho. Essas coisas são tudo que eu tenho. O que eu tenho e como eu digo, pode ser, muita gente pode achar uma avaliação externa de ser todos nós, né? Tem o cara que tem uma mina que virou sua melhor amiga, também não gosta dele, né? Você também não gosta das pessoas às vezes, e depois passa um tempo e vai ver que, na real, a pessoa era legal, né? Então, assim, no fim das contas, claro, não é foda-se, né? A opinião das pessoas, muitas vezes, ela nos atinge, a gente tem que ouvir e tal. Mas, no fim do dia, foda-se. Eu acho que o Demore, a carreira dele, não sei o que. Foda-se, velho. Foda-se. Eu não tô nem aí, velho. Você não faz nenhuma diferença na minha vida desse jeito, né? A gente tem que se importar com a opinião das pessoas que se importam com a gente. Então, eu não vou falar
absolutamente nada, porque não precisa. Só queria agradecer, na verdade, agradecer a equipe do ICL. Tem muita gente boa lá, galera. Muita. A maioria, a imensa maioria. Não é todo mundo gente boa? Não é, porque nenhum grupamento humano é todo mundo gente boa. Na minha análise também, foda-se, né? Então, agradecer, a gente fez um trabalho espetacular, foram 3 anos, né, lá, nesses tempos malucos, não é pouca coisa. Tem gente com um talento absurdo lá, tem gente que rala pra caralho pra botar as coisas no ar, pra fazer funcionar. Não são só os programas, tem revista, tem site, tem newsletter, tem todo um desenvolvimento de tecnologia por trás. Eu não vou nominar ninguém aqui, até porque não quero causar problema para as pessoas, porque em determinadas situações até um elogio pode virar um problema, né? Se é que vocês me entendem. Então, galera do ICL, um beijo, obrigado. Para muitos aí que sabem que eu tô falando, eu amo vocês. Esse recado é para quem sabe. Amo. Vocês sabem a maneira como eu lido com as coisas, né? Tem gente que odeia. Tem gente que gosta, né? O importante é a gente seguir e ser feliz, tá, gente? Então não vai ter fofoca, não vem com pergunta, não vai rolar, tá? E o único momento em que eu vou avaliar se eu vou falar mais sobre esse assunto é se contarem mentiras sobre mim. Então, pessoal, vamos evitar problema, tá? Porque eu também sei brigar, sei me defender. E gosto também, vocês sabem, né? Então, cada um segue a sua vida, né? Bom, é isso a fala dele. Demore, vocês perceberam que o tom dele ali já mudou. Ele falou que realmente não foi unilateral, não foi um consenso, foi unilateral. Não houve uma conversa, só me dispensaram e acabou. Eu não vou mentir pro meu público. Aí começou a falar das validações dele, do primeiro emprego dele. De fato, ele é um jornalista bem conceituado no meio. E ele fala que não vai falar sobre fofoca, o único jeito de ele falar, a única condição que ele vai voltar a avaliar a falar sobre isso é se começarem a soltar mentiras sobre ele. Vocês acham que essa história vai parar aqui? Não, já não parou. Eu vou mostrar para vocês o último vídeo, que é do Luiz Costa Pinto. E essa versão acho que é a mais polêmica de todas, que é onde o Luiz desmente totalmente a versão do Demore e ainda dá umas alfinetadas. Ouçam com atenção, beleza? O Leandro Demore, ele tem mais espuma do que tônus, do que musculatura na sua trajetória jornalística. E ele construiu uma autoimagem que não é exatamente aquela que não bate com a operação dele dentro de uma redação. Então, o Leandro Demore tinha um excelente salário dentro do ICL, mas esse excelente salário tinha junto com ele algumas missões que ele tinha que cumprir. E ele não cumpria essas missões. Num momento de enxugamento, né, foi colocado para ele, olha, define o que é que tem que ser feito, né, porque aí vamos partir para executar a nova estratégia de atuação empresarial. E aí vem uma questão que eu acho muito complicada. Ele pediu para sair. E depois ele foi às redes dizer que foi saído. Mas a opção de sair foi dele, né? Porque não queria executar aquele papel que era também um papel de executivo que ele tinha dentro da empresa, né? Então, é essa questão. Não tem, eu posso dizer para vocês com absoluta segurança, não tem nenhuma crise fundamental de raiz, de valores ou de condução do ICL, e dentro do ICL continua o plantel, a equipe, o grupo
de grandes jornalistas, uma reunião de grandes jornalistas que está lá. Redação não é democracia. Na melhor das hipóteses, redação é uma monarquia parlamentarista. E as pessoas têm que compreender isso, porque é uma empresa, né? O regime é parlamentarista, nós temos muito poder de opinião, mas existe uma linha, uma filosofia, e as pessoas têm que fazer jus ao salário delas. Leandro Demório. Tá aí a versão do Luiz Costa Pinto no canal Galo Preto. Se vocês quiserem, vão lá e vejam o vídeo completo. E é o seguinte, pessoal. Tem várias versões. Primeiro, o Eduardo Moreira fala que demitiu ele por questões de poupar o emprego de outras pessoas. Demori diz que não foi uma decisão conjunto, foi uma decisão unilateral. Agora o Luiz Costa diz que foi o Demori que pediu para sair. Há uma versão que fala que isso o Eduardo Moreira dizendo que precisava cortar 30% do gasto do ICL, e como o Demori era diretor de algum departamento, deu essa missão para ele, e agora deixou entender com o Luiz Costa que Demori não quis cumprir essa ordem e por isso foi retirado. Agora, se foi ele que pediu para sair ou se foi o ICL que o demitiu, esperem os próximos capítulos, beleza? Era isso, tá? Tirem suas próprias conclusões. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam, hein? Deixa um joinha e se inscreve. Grande abraço, até o próximo vídeo. E eu fui.